Mas qual formato de áudio eu devo escolher, afinal de contas, para fazer minha gravação ou depois para exportar? É o Wave, é FLAC, AIF, MP3, e aí, qual que eu escolho? Vem comigo nesse vídeo. Bora lá então falar dos nossos formatos de áudio. No vídeo anterior eu falei sobre sample rate, sobre bit e algo também que é importante de saber configurar ou até usar na hora de exportar um áudio é saber escolher o formato. Bom, eu estou compartilhando aqui uma tabela, vocês podem observar que eu dividi em 3 colunas. Uma que é sem compressão e sem perda de dados, outra com compressão e sem perda de dados, e outra com compressão, mas com perda de dados. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Mas antes é o seguinte, se você está com dúvida na gravação, eu já acho que essa dúvida pode ser sanada da seguinte forma: qual é o sentido, na sua opinião, de gravar com perda de dado, de gravar com compressão? Se você ainda pretende manipular esse arquivo, vai passar por um plugin, vai fazer diversos processamentos, assim, qual que é o sentido? Seria a mesma coisa que você pegar uma imagem já toda cheia de compressão e você não conseguir, de repente, fazer uma colorização de qualidade, porque você perdeu parte das informações. Então, se é sobre gravação, será que não é melhor, assim como na foto, o tal ponto .raw, será que não é melhor realmente você já garantir um bruto ali, sem perda, sem compressão, sem nada do tipo? Então, no meu ponto de vista, sim. Então, para resumir, sobre gravação é isso. Mas, depois que a gente grava, a gente precisa eventualmente adequar essa gravação e exportá-la para uma determinada plataforma, para algum lugar, e aí entram também algumas possibilidades. Independente de gravação ou de exportação, eu vou falar sobre o formato de áudio. E aí você vê se o seu equipamento na gravação permite ou não permite esses formatos e, da mesma forma, na questão da exportação. Então vamos lá. Na primeira coluna, nós temos o Wave e AIFF. São 2 arquivos populares, os 2 arquivos sem compressão e sem perda de dados. Então, assim, qualquer um dos 2 que você escolher, tanto para gravar quanto para exportar, estão ok. No meu ponto de vista, a única coisa é que o Wave ele é mais popular. Agora, o AIF também não deixa de perder em nada, não vai existir diferença nenhuma na qualidade do que você vai ouvir. Eu vou até mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, estou aqui no Logic Pro já na janela de exportação. Eu assinalei aqui o PCM, né? E em File Format, no formato do áudio, eu vou ter a opção de Wave, AIF e tem inclusive esse CAF. Então vocês podem ver que estão presentes, né? Tem até uma opção a mais que eu não coloquei na tabela. O AIF dizem aí que foi inventado pela Apple Computer, né? Então talvez não seja à toa que, por eu estar dentro de um software que foi produzido pela própria Apple, né? Que é o Logic Pro, existe essa opção do AIF. Mas ele também é comum em outros softwares, em outros, enfim, programas, né, que você pode encontrar. O que talvez não seja tão comum é você encontrar o AIF em alguns gravadores. Então, talvez no gravador você vai encontrar o Wave e o MP3. Mas, se você tiver essa opção, saiba também que está tudo tranquilo. Se não tiver, pode ser por essa razão que eu estou te explicando, né, da questão da Apple, mas você deve encontrar em alguns outros softwares que fazem esse procedimento de conversão e de exportação. Ao lado, nós temos na segunda coluna os arquivos com compressão, mas sem perda de dados. O que isso quer dizer? Que por mais que esse arquivo esteja comprimido, geralmente a gente associa a compressão a uma diminuição na qualidade por conta da perda de dados, esses arquivos prometem não danificar o áudio. Quem são esses arquivos? É o FLAC e o ALAC. Novamente falando, o FLAC ele é até mais famosinho, né? É mais possível de você encontrar o FLAC do que o ALAC. O problema desses 2 arquivos é justamente que eles não são assim tão populares se comparar, por exemplo, com o MP3 ou até com o próprio Wave. Então pode ser que se você exportou assim, alguns equipamentos não consigam ler. Então tudo depende. Como eu sempre digo, se você vai exportar, é interessante você saber para onde que vai esse arquivo, porque às vezes pode ser uma determinação de alguma plataforma de streaming, de algum lugar que esse áudio vai ser veiculado, por exemplo, que esteja em FLAC, ou que esteja em MP3, ou que esteja em Wave, e aí não tem o que fazer, né? Você vai exportar no que a plataforma, no que o seu cliente está pedindo. Então é importante ficar atento, mas é interessante você saber que caso você precise de uma compressão mais
queira garantir essa fidelidade aí em questão dos dados, tem FLAC e ALAC. E na terceira coluna, nós temos os formatos com compressão, só que junto com a compressão a gente tem perda de dado. E aí nós temos o MP3 e o AAC. Bom, e aí a questão é a seguinte, né? O MP3 a gente escuta muito, muito, muito mesmo, assim. Vários arquivos que você já ouviu na sua vida, com certeza são em MP3. E aí você pode estar se perguntando, né? Putz, mas MP3, vou exportar em MP3, meu áudio vai ficar ruim, eu vou perder a qualidade, tal, tal, tal. Na verdade, você não vai perceber a diferença entre um MP3 com uma boa taxa de exportação, em kbps, e um WAV. Você não vai perceber. Sinceramente, você não vai perceber, acredite em mim. Então a gente vai fazer um teste agora para você, enfim, colocar aí nos comentários se você percebeu ou não. Mas vai ser um teste às cegas, tá? Eu vou pedir aqui para a edição, enfim, cobrir aqui as informações, né, do ponto WAV, ponto MP3, para você não ser enganado pelo que você está vendo. Então, eu vou colocar um áudio, depois outro, e aí vocês colocam nos comentários. O primeiro áudio foi o quê? MP3 ou foi o WAV? Beleza? Então, vamos lá. Beleza, e aí? O primeiro áudio foi um formato WAV ou foi um formato MP3? Talvez você até acerte, né? Porque a chance é 50%. Mas o que eu quero que você seja bem sincero comigo é se você percebeu alguma diferença. Sinceramente, eu já fiz esse teste, já conversei com vários amigos de áudio e a gente não consegue perceber essa diferença. O nosso ouvido, nesse caso, não foi capaz de perceber, porque, como eu falei, a taxa que foi exportado, mesmo com compressão, não é baixa. Então, não perdeu tanto fidelidade ao ponto da gente conseguir perceber isso. Mas e se eu exportasse um MP3, que a gente já sabe agora que é um arquivo com compressão e que perde, né, dados, mas exportasse com um kbps ainda mais baixo? Então agora vamos ouvir um outro áudio. Sim, agora você com certeza ouviu que tem uma diferença. Se você não ouviu, é até preocupante. Mas essa diferença é porque a taxa de kbps ficou muito mais baixa. Então, mesmo quando você trabalha com arquivo MP3 ou um outro arquivo qualquer que esteja comprimido, mas você ajuste direitinho essa taxa, provavelmente você não vai enfrentar problema. Então, mais do que essa questão do que a pessoa vai ouvir, se vai ou não vai perder qualidade, é importante você estar de acordo, né, com a taxa, não tanto assim com o formato, porque às vezes, como eu falei, o formato é mais uma questão do que o local que vai receber o seu arquivo pede, né? Então, se você vai gravar, como eu falei, por que não usar a melhor qualidade? Na hora de exportar, talvez não seja uma decisão sua, porque se é minha decisão, eu já exporto em Wave mesmo e tal, eu acho tranquilo. Agora, também tem aqueles casos que eu preciso que o arquivo fique leve para enviar para uma pessoa, para, enfim, subir em algum lugar, e aí não vai dar para ser um Wave. Até, por exemplo, podcast, né? Podcast não tem como ser o Wave. É MP3, não só por conta das plataformas, mas também porque gera muito tempo de bruto, né, as conversas. Imagina, o Wave já é mais pesado que o MP3. Se a gente ainda, então, tem um tempo maior, esse armazenamento só vai, enfim, ocupar mais espaço e vai ficar um arquivo super pesado. Então, tendo em mente essas informações, sabendo distinguir os formatos, você vai saber fazer sua escolha, lembrando de ajustar direitinho a sua taxa. Bom, então só para a gente encerrar esse vídeo, eu quero mostrar o que eu fiz aqui, né, para vocês terem percebido essa diferença e essa questão da taxa. Eu selecionei o formato MP3 e aqui em bitrate eu coloquei em 32, que é a taxa realmente mais baixa, enquanto o outro arquivo estava, se eu não me engano, em 192. Tem até mais alto. Você pode ver que eu nem coloquei em 320 e mesmo assim não soou diferente do Wave, né, que estaria aqui nessa primeira opção. Ó. E mesmo assim no Wave a gente vai ter lá outros formatos, né, como eu mostrei, e a gente também tem a questão da resolução, né, do bit. E como eu expliquei também
nos vídeos anteriores de bit, de sample rate, agora juntando todos esses elementos com a questão do formato e das taxas, de como isso pode ou não interferir, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para você tomar as suas decisões. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e a gente se vê em breve. Até mais!